Paz, boa noite, salve Maria. Com imenso prazer que mais uma vez a gente está reunido, né? E, e hoje a gente vai falar de um tema bem importante, né? Que é a questão da castidade. E já vamos pedir a presença do Espírito Santo, né? Aquele que vai nos acompanhar durante todo esse momento de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço perdão por aqueles que não creio, e não adoro e não espero. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo entre nós e perigo. Natan já está chegando aqui na rua. Boa noite, povo de Deus. Irmão. Deus abençoe. Que alegria. Salve Maria. Deus, salve Maria, irmão. Tamo junto. Só na graça. Queria já começar a rezar por todo esse momento, para já te passar para você para pregar a palavra proposta. Perfeito. E como a gente já chamou a presença do Espírito Santo, eu queria hoje pedir a Deus palavras de ciência e sabedoria, e que Deus ilumine, né, todas as palavras que vai sair da boca hoje do Natan, que sejam palavras inspiradas por Deus, e que Nossa Senhora, aquela que viveu essa castidade na terra, ela possa trazer hoje, através das suas palavras, uma reflexão importante, né? Que no nosso tempo se desatualizou bastante essa questão da castidade, todo mundo vê isso como um mito, mas hoje, mais do que nunca, o Senhor, Ele quer que a gente seja puros, né? Só os puros que verão o reino de Deus. E é um tempo que Deus nos reserva para a gente refletir sobre essa questão também. Porque a gente vai caminhando, a gente vai aceitando o que o mundo nos impõe, mas o que Deus quer que a gente seja é manso e humilde de coração. Né? Que a gente possa ter um coração disponível, né? E que o nosso coração seja realmente um tesouro, onde Deus possa depositar tudo aquilo de mais puro, né? E que a gente não se enverede para outros lados, né? Deus quer que a gente se mantenha na palavra. E hoje eu quero te pedir por você, pela sua comunidade, por tudo aquilo que cerca a sua vida, a sua família, os seus sonhos, que hoje o Senhor possa mandar miríades de anjos para estar à frente de toda a batalha que envolve essa live. A gente, por mais que a gente pense que é só uma live na internet, a gente sabe que no mundo espiritual a gente é diferente, né? A gente não luta contra homem de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né? Os inimigos invisíveis que estão no mar. E que hoje eles não possam atrapalhar, que a gente sabe que o maior plano do inimigo é fazer a gente impuro, né? Deixar a gente longe da graça de Deus, que aí ele coloca a gente rebelde, né? Utilizando muitas das vezes da carne, né? E a castidade não é só a carne, a castidade envolve uma série de coisas. Hoje eu quero te entregar a Deus, que Nossa Senhora possa passar à frente da vida do Natan, da vida da comunidade Colo de Deus, tudo aquilo que envolve esse carisma hoje, que Nossa Senhora possa fazer valer aquilo que ela sempre foi, imaculada, ou seja, não teve mácula, não teve pecado, que hoje
através dessa palavra, a gente possa ter um horizonte diferente, né? Possa encarar essa castidade de uma maneira diferenciada, não como uma coisa qualquer. A gente, a gente que é chamado, não só na condição de solteiro, mas em todos os níveis, a viver essa condição. Que a bem-aventurada Virgem Maria e o Espírito Santo possam nos conduzir nesse momento. Que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Que o nosso coração esteja repleto de entendimento para aquilo que nós vamos aqui expor nessa noite. Que atinja os corações daqueles que aqui estão, daqueles que aqui vão passar. Nós pedimos, Jesus, para que o Senhor possa tocar os corações profundamente e que a sua palavra seja como flecha pontiaguda para ferir o coração daqueles que estão endurecidos, daqueles que estão afastados da tua presença e da sua palavra. Tudo isso vos pedimos pela bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Amém. Amém? Amém, irmão. Bora. Posso começar? Fogo na madeira. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Deus abençoe. Para quem não me conhece, vai assistir a live. Eu me chamo Natan, eu tenho 23 anos de idade. Graças a Deus sou missionário já há 6 anos. Saí de casa, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Eu já morei em Minas Gerais, em Curvelo. Já morei em Guarulhos, São Paulo. E atualmente eu moro na comunidade Colo de Deus, na nossa missão, né, que é aqui no Rio de Janeiro. Eu sou natural mesmo de Angra dos Reis, aqui também do Rio, né, interior do Rio de Janeiro. Mas não moro na casa dos meus pais já desde que eu tinha 17 para 18 anos de idade. A proposta do grupo para mim hoje, né, que os irmãos oraram, tiraram algumas palavras, é falar um pouquinho da castidade. O quanto isso é importante para nós hoje, enquanto cristãos, mas, sobretudo, católicos que queremos viver essa virtude. Interessante, a princípio, dizer é que os protestantes eles não vivem num grau como nós vivemos a castidade. Para o protestante, castidade é só não fornicar. E para alguns, né, mais conservadores, a masturbação, a pornografia, coisas do gênero como olhar impuro, etc., também são pecado. Mas no grau que a Igreja Católica vê esse pecado, não existe nenhum tipo de outra religião que vê dessa forma. Inclusive, o Freud, que era aquele psicanalista e tudo mais, e psiquiatra, acusava a Igreja Católica nesse ponto de moralista, ou seja, de moralista demais, muito puritana, etc. Só que a gente precisa entender que a castidade é uma virtude que Deus espera para todos os homens. Essa semana retrasada, eu fiz uma live sobre a virtude da modéstia. As pessoas acham que modéstia é somente o tipo de roupa que se veste, mas isso é uma mentira, né? E eu dizia que a modéstia é uma virtude que ela é indispensável. Quem quer ser santo tem que viver todas as virtudes, porque a vivência de todas as virtudes é que se chega a um grau de perfeição que Deus quer para nós. Então, assim, a virtude da castidade, ela não é uma virtude à escolha de quem, eu escolho viver isso, o Antônio escolhe viver outra coisa, a Mariazinha resolve viver... Não! Quando nós somos católicos, nós abraçamos o pacote da fé e abraçamos aquilo que Cristo ensinou. Portanto, precisamos viver tudo aquilo que ele ensinou, deixou como depósito de fé pela sua igreja. E uma das coisas que Cristo deixou é a virtude da castidade. Natan, por que a virtude da castidade é considerada para outros um tanto moralista da Igreja Católica? E eu vou te responder.
Por causa de Jesus. Jesus, ele é muito inteligente, sábio, e ele é Deus. Jesus, ele faz uma coisa no evangelho que é excepcional. Ele faz o seguinte, ele pega o pecado da castidade mais, entre aspas, pesado, que é o adultério, que é fornicação, fora de um sacramento, e ele equipara o pecado mais, entre aspas, leve contra a castidade, que é um olhar impuro. Ou seja, Jesus pegou o que aparentemente é o mais alto e o mais baixo, o adultério e o olhar impuro. E sabe o que Jesus faz, querido? Olha o que ele faz aqui, ó. Ele equipara na mesma altura. Ele diz assim, ó, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro já cometeu adultério com ela no seu coração. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da igreja, ele diz que um pecado de olhar contra uma mulher, por exemplo, um olhar impuro, seja de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem, já é considerado pecado mortal, pecado grave. E isso, gente, não é moralismo, isso é cristianismo. Isso é Jesus quem está dizendo. É ele que está dizendo assim, ó, se você achou que o pecado da castidade se dividia entre mais grave e mais leve, isso não existe. Porque já que o pecado considerado mais pesado é o do adultério, eu digo, eu, Jesus, estou dizendo para vocês, quando você olha com olhar impuro para uma mulher, você já cometeu com ela o pior pecado no seu coração. É por isso que uma pessoa que, por exemplo, né, isso aqui muitas pessoas não sabem, que olha para uma mulher com olhar impuro e deseja ela, já não pode nem comungar, senão comete sacrilégio. Por quê? Porque é um pecado mortal. E muitos católicos, inclusive, meu irmão, não sabem disso. Então a gente tem que começar a entender e colocar as virtudes como prioridade para que nós a alcancemos, né? Se a gente for olhar na história da igreja, como que se adquire a virtude da castidade? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de uma coisa. Santo Agostinho dizia assim, ó, o dom da castidade é um dom que Deus concede para aqueles que pedem. Se você está assistindo a nossa live, né, e você quiser anotar, pode anotar essa frase. O dom da castidade é um dom que Deus concede àqueles que pedem. Ô, irmão, você está conseguindo ver quantas pessoas tem na live? Tô conseguindo. Quantas? Agora tem 19. Tinha 20, aqui agora no tem meu tá 19. travado, só tá aparecendo 3. Tipo, Não, tem eu, 19. você e Nossa Senhora só. Mas enfim. Não precisa de mais ninguém, não. Não, Tá. acho que, sei lá, deve ter travado. Né? Oi? Aí eu não tô conseguindo ver. Não tá Não, ele tá aparecendo. oscilando. Porque deve ter, já no final, deve ter quase umas 200 pessoas, de pessoa que entra, sai. Não, mas é o seguinte, é que eu não tô conseguindo ver nada, comentário, E aí nada. travou, né? Uai, engraçado. Vou fazer o Deve seguinte, ser algum problema aí. para eu conseguir interagir com o povo, eu vou sair e vou entrar de Você... novo. Pode ser? Tá, pode ser. Tá, rapidinho. Pode. Esperar ele sair ali, mas só complementando, porque a castidade é um tema, ele é um tema muito complexo. A gente fala assim, eu quero ser casto. Não é tão fácil assim, né? A gente tem que ter uma vida equilibrada para a gente conseguir essa castidade. E também é um dom que a gente tem que pedir a Deus, né? Se a gente não pedir, né, Deus não vai adivinhar também. Voltou. E aí? Agora tá aparecendo aqui o que você colocou fixado, que não tava. Já tá aparecendo as pessoas entrando. Não, que alegria. Bom, então vamos lá. Né? Você tá falando, irmão? Pode falar, querido. Desculpa. Não, eu estava falando aqui, né, pegando um gancho dentro da sua fala, que a castidade, ela não é simplesmente... Porque a primeira coisa, quando a gente é batizado no Espírito Santo, é que a gente quer viver tudo direitinho. Exato. Só que não é simplesmente assim, você aperta um botão, eu vou ser casto. Aí você tem uma vida... Né, por exemplo, eu já tive uma vida muito ativa, né, de balada, de mulherada, né? Então, ou seja, não dá para desconsiderar que eu tive uma outra vida, eu mudei, é lógico, estou começando uma vida nova, mas tem um monte de freio que está sendo apertado. Você não vai do dia para a noite falar assim, olha, agora
vou avisar para você, meu organismo, você vai lidar de tal forma. Não é assim. Uhum. Você não, é a mesma coisa que você frear um caminhão carregado, vamos colocar um caminhão carregado descendo um morro. Se você frear de uma vez, corre risco de capotar. Então, assim, é entender o processo. E também uma coisa que você falou muito interessante. É um dom que se pede a Deus. Né? Isso aí, eu, por exemplo, na minha cabeça não tinha muito fixo isso. E a gente também precisa de viver uma vida É, equilibrada. A castidade, ela envolve uma série de coisas. Tipo assim, você dormir bem, você ter uma vida equilibrada de exercício. Eu acho que tudo isso envolve. Mas vamos lá. uma coisa interessante dizer para a pessoa que está assistindo, que assim, ó, a gente sabe que o espinho na carne da juventude hoje do mundo é a castidade, né? Inclusive Santo Agostinho, ele dizia uma frase assim, ó, que os anjos foram condenados ao inferno por causa da soberba. Agora os homens são condenados por causa da impureza, por causa da falta de castidade. Então assim, ó, é preciso ter uma noção, gente, primeiramente, que quem te faz ser casto não são as suas próprias forças. É Deus, é um dom. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. A natureza do homem, ela é inclinada para o pecado, gente. O homem pode até ter boa vontade, mas ele sozinho, ele não consegue. E, inclusive, essa é a causa de tantos fracassos. Você que está nessa live, se você tem tentado ser casto e não tem conseguido, querido, primeira coisa que eu digo para você, você não vai conseguir só com suas forças, só com suas técnicas, só com suas disposições. Não, você precisa de Deus, da graça, né? Que auxiliando a tua vontade te fará ganhar o dom da castidade. Até rimou, né? A graça auxiliando sua vontade te trará o dom da castidade. Então, assim, ó, primeiro precisa voltar para o nosso coração o porquê nós queremos ser santos. Porque assim, irmão, se a gente não entende o princípio, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, assim, grava no coração de vocês. Nós precisamos ser casto por causa de Deus. Somente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 12 ou 14, acho que é versículo 14. Os puros de coração verão a Deus. E o livro do Apocalipse fala que os puros, os virgens, os castos ganham no céu uma coroa, né? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que existem 3 tipos de coroa de glória: dos que ensinam, dos mártires e dos virgens, dos puros. Mas não só dos virgens de corpo, mas sobretudo dos virgens da alma, gente. Aqueles que são castos, sabe? Como é bonito você ver um São José, por exemplo, que tem o lírio, um São Domingos Sábio, que eles carregam o lírio nas suas imagens, porque viveram de forma heróica a pureza. Mas, gente, eles não conseguiram viver com as próprias forças. Existia ali uma graça sobrenatural. Então, para fundamentar o nosso porquê, se você estiver na sua casa com a sua Bíblia, abre em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui São Pedro. Se você não tiver com a Bíblia, só escuta o que eu vou ler para você. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. São Pedro falando e exortando sobre a santidade. Olha o que ele diz. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes, no tempo da vossa ignorância. Versículo 15. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, ou seja, da santidade de Deus, sede também vós santos em todas as ações, pois está escrito. Aí ele cita Levíticos capítulo 19, versículo 1. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, assim, gente, fundamentando o princípio da santidade no nosso coração, aí a gente começa a caminhar para a castidade. Eu vou... Espere um segundinho que eu preciso pegar uma coisa aqui. Rapidinho. Comenta alguma coisa aí, irmão, que eu tô aqui no fundo. Ó. Tá. É o seguinte, uma coisa que o mundo, olha para você ver como é que o mundo faz uma lavagem na gente. Quando você começa a crescer, né,
Você é adolescente, aí o pessoal fala assim, você tem que ter maldade, né? É o que o mundo nos fala, que você tem que ter maldade. Mas o que é essa maldade? É entrar a maldade de fato no seu coração, né? Uma coisa assim, você fala assim, eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter visão. O mundo vem e fala, você tem que, a pessoa está criando maldade. Quando a maldade está entrando no nosso coração, significa que a pureza e a inocência, que é o sinônimo de castidade, está saindo. Né? Você tá criando maldade. E o mundo fala assim, quando você fala que está criando maldade, como se fosse uma coisa boa. Mas não é, entendeu? E isso a gente toma como verdade. Ela fala assim, fulano de tal está criando maldade, olha que bacana. Né? Mas a maldade, para ela entrar, alguma coisa tem que sair. Né? Aí está saindo a pureza. Aí que a castidade começa a perder o campo. Né? Como é que você vai ser casto se você está ali toda hora numa roda com piada indecente? Exatamente. Como é que você vai ser casto toda vez que você passa uma mulher, você olha para trás? É meio difícil. Aí isso aí vai Não para é meio dentro do difícil, seu não, irmão. organismo, depois vira Não é nem meio uma difícil, bomba não é relógio. nem meio difícil, não. É impossível. Santo Afonso diz, né, no Tratado da Castidade, inclusive fica aqui como indicação de leitura para quem quiser pesquisar na internet depois sem o PDF. Santo Afonso fala que as amizades elas são princípio de castidade ou de impureza. Não tem como, gente. Tem coisa que a gente tem que começar a levar um pouquinho mais a sério, né? Então, dando sequência àquilo que eu estava falando, é o seguinte: entenda que você precisa ser santo por amor a Deus, né? Isso aqui é o fundamento de qualquer virtude, seja a modéstia, a castidade, seja a temperança, a prudência, a fé, a esperança, a caridade, tudo, gente. Tudo se fundamenta no nosso amor a Deus. Ele nos quer santos, porque esse é, como diz São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então, assim, gente, nós precisamos começar a entender que a santidade é uma coroa de realeza espiritual para nós, aonde na Sagrada Escritura diz o seguinte: somente os puros verão a Deus. Só ele, gente. Então, para entrar no céu, é preciso ser santo. Então, para entrar no céu, é preciso ser puro. É preciso ser casto. É viver essa virtude nas nossas vidas e no nosso coração. Então, assim, ó, eu sei que falar de virtude especificamente, existem vários fundamentos, né? Eu poderia dizer para vocês aqui, alguém poderia perguntar, Natan, mas por que a castidade? Né? A gente poderia responder de várias formas. Primeiro, porque os puros verão a Deus. Segundo, porque a pureza, como diz São Domingos Sávio, nos torna semelhante aos anjos. Aí alguém poderia perguntar, mas ainda não é suficiente. Bom, no céu, os puros, eles são aqueles que têm coroa de glória, agradam a Deus. E existem vários motivos, né? Os puros vão para o céu, não são condenados, estão do lado de Deus e tantas outras coisas que poderiam ser mencionadas aqui. Agora é interessante nós trabalharmos como nós podemos, de fato, viver a castidade. Como nós podemos, na prática, fazer isso acontecer de fato. Eu separei duas coisas para falar aqui. Uma espiritual e uma de ação que você precisa fazer. Vamos começar com o espiritual, porque Jesus disse, sem ele nada podemos fazer. E como eu já falei aqui na live, né, a gente precisa da graça de Deus para a vivência de qualquer virtude. Primeira coisa que a gente precisa entender. Como eu disse para vocês, a castidade é um dom que Deus concede àqueles que pedem. Então, a primeira coisa, que foi o que os irmãos também passaram para mim, que nós precisamos para poder viver a castidade, é a adoração. Nenhuma pessoa que não tem intimidade, que não tem comunhão com Deus, que não tem experiência de Cristo, que não se coloca no secreto, que não faz aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 ou Mateus capítulo 18, não consegue ser casto, porque falta uma das coisas. Então, pensa comigo. Se você precisasse de duas asas para vencer a castidade e alçar para a virtude da pureza, e você tira uma delas,
você não voa, você não chega lá. Então, a primeira asa é de cunho espiritual. Você precisa adorar. Né? O Monsenhor Jonas Abib dizia muito isso. Quem não adorar não vai aguentar. E se eu pudesse parafrasear o Monsenhor Jonas Abib, eu diria: quem não adorar em espírito e em verdade não vai conseguir viver a castidade. Não consegue. Não tem como. Se você, querido, desculpa. Se você não mete o seu joelho no chão, se você não faz propósitos espirituais, né, de oração, porque a gente ainda não está aqui na forma prática. Se você não faz um propósito com você mesmo de eu vou rezar todo dia nessa intenção, né, você não vai conseguir nunca. Né? Santo Agostinho, ele diz assim, ó, eu gosto muito de Santo Agostinho, né? Já falei várias frases dele. Mas ele diz assim, ó, o seu desejo é a sua oração. Então, assim, ó, presta atenção nisso. Ele fala, se o teu desejo é constante, a sua oração também tem que ser. Então, pensa comigo, você quer ser casto, mas você não reza? O seu desejo é constante? Então, a tua oração também tem que ser. Se você reza de vez em quando para viver a castidade, e é por isso que você cai sempre, meu irmão, tá aí o porquê que você tem tantos fracassos. É porque uma das asas está quebrada, ou está arrancada, ou cortaram demais as penas dela. É você não adora, você não reza, você não se coloca na presença. Né? No tempo que não tinha esse negócio de quarentena, um sacrário, Jesus nunca te viu por lá. Né? O dia que você vai na igreja, até na hora da comunhão, pergunta para você, quem é você mesmo? Nunca vi você vindo na minha casa. Né? Porque, de fato, os católicos perderam a noção de catolicidade, gente. Perderam a noção de catolicidade. E não dá, se você não tiver esse princípio de adoração, esse princípio de comunhão com Deus, meu irmão, não tem como. Você não vai conseguir viver a castidade. Então você precisa, de forma prática, rezar todos os dias, se colocar na presença de Deus, ser, como diz João 4:23, um adorador em espírito e em verdade. Um adorador, de fato, em espírito e em verdade. Vocês estão conseguindo compreender? Olha a linha de raciocínio. Então, a primeira coisa, né, a todos os que estão presentes aqui na live, para que nós consigamos alcançar a virtude da santidade, é preciso ter um coração que adora. É preciso adorar. Agora, a segunda asa do nosso alçar para os voos até alcançar a virtude da castidade é a ação. E aqui, meu querido, minha querida, você vai precisar, desculpa, talvez, tomar um pouco de vergonha, né? Na sua cara, talvez. Por que eu digo isso? Não tem como você ter alguns tipos de relacionamento se você quer viver a santidade. Não tem como você mexer no telefone até alguns certos tipos de horário se você tem dificuldade com a castidade. Se você sabe que você cai, né, no site pornográfico, meia-noite, quando o pessoal está dormindo, desliga o telefone e vai dormir, cara. Vai dormir. Não tem como. Você não vai conseguir ser... Olha isso, né? Imagine que você quer que um cão morra de fome. E você, né, precisa, para matar ele, né, deixar ele sem comida. É óbvio. Mas você não consegue, você tem dó dele. Aí todo dia ele está preso na coleira. Você está tentando deixar ele morrer de fome, porque é a única forma dele não te atacar, não ganhar força e te pegar. Só que aí você tem dó dele. Aí todo dia você vai lá e bota uma porçãozinha de comida. Uma hora, meu querido, sabe o que vai acontecer? Ele vai te morder. Ele vai escapar dessa corrente e vai pegar você. Então, na castidade, é preciso cortar o mal pela raiz. Não alimenta mais esse bicho dentro de você, esse cão dentro de você, né? A gente tem que ser um pouquinho mais esperto, gente. Jesus Cristo disse, é simples como as pombas. Ok. Mas é prudente como a serpente. O Santo Agostinho, mais uma vez aqui na nossa live, ele dizia assim que o diabo, ele é como um cachorro preso numa coleira. Ele só morde quem se aproxima dele. Por que você vai se aproximar da bênção do cachorro se você não quer que ele te morda, abençoado? Né? Então,
não fica em site mexendo em telefone até de madrugada, né? Não entra com o telefone no banheiro, vai fazer suas necessidades. Meu irmão, faz as tuas necessidades. Não tem para que você levar para privada, desculpa aqui, é um grupo de oração, né? Mas é verdade aqui, ó. Não tem como você levar para uma privada, não tem o porquê você levar para fazer as suas necessidades do seu telefone. Você tá mandando o quê? Snapchat do seu cocô para alguém? Você não tá, meu irmão. E você sabe que você leva pro banheiro, fica sentado naquela privada, aí começa no Instagram. Não, mas é só um vídeo de academia. Aí as mulheres estão mal vestidas. Aí de academia você passa para mulher dançando. Aí de mulher dançando você, poxa, deixa eu ver biquíni. Mas bom, ainda tá coberto, né? É só, poxa, roupa de praia, o que que tem, né? Aí quando você vê, você já tá em site pornográfico, você tá aproveitando que tá naquela situação ali sujo. O que que tem se sujar um pouco mais? É só se limpar. Então a gente precisa não dar brecha. Assim, eu tenho um amigo que ele falava assim para mim, Natan, né, lá de Minas Gerais, esse amigo. Ele dizia assim para mim, Natan, eu só tomo banho de luz apagada. Aí eu, zoando, né? A gente estava falando de castidade. Aí eu, por quê, mano? Ele falou assim, querido, se eu olhar pro meninão, já era, eu caio. Eu preciso tomar banho de luz apagada. Eu entro, tomo meu banho rapidinho, meu irmão, e ó, pera para quem tem. Aí eu dei risada dele, né? Porque é engraçado, mas ele sabe onde o calo dele aperta, né? É uma bobeira para alguns, é uma bobeira, mas para ele fazia sentido, fazia com que ele não caísse. Não dá para dialogar com a castidade. A castidade você tem que, né, como diz a Sagrada Escritura no Salmo, né, quando nascem os filhos dos hebreus, é preciso pegá-los e esmagá-los entre as pedras imediatamente. Por quê? Não dá para dialogar. Tem que cortar no início o mal pela raiz, cara. No início, senão você cai. Né? São Felipe Neri dizia aquela frase célebre que todo mundo diz ela, né? Mas que não leva tanto a sério. Vence na luta contra a castidade aqueles que são fujões, covardes. Na castidade, meu irmão, você tem que ser covarde. Não dá para você enfrentar. Não, eu aguento. Eu tô tranquilo, meu irmão. Tô em dia. Tá em dia. É por isso que você tá na quarentena sem confessar no pecado mortal, porque você achou que tava em dia. Aí vai ficar agora aí sofrendo, rezando para Jesus não voltar nesse tempo e rezando para você não morrer de coronavírus, porque até agora você não conseguiu um padre para se confessar, infeliz. É por isso, né? Porque você dialogou com o pecado. Você foi bater de frente com ele, entendeu? E é por isso que você talvez chegou nessa situação. Então, de forma prática, evite as ocasiões, mas evita de verdade. Faz um compromisso com você hoje, a partir de 10h30. Bota para despertar o telefone. Eu não mexo mais no telefone. Você sabe que você fica na cama no telefone e dá ruim, abençoado. Dá ruim, abençoada. Menina, que fica vendo foto de homem também. Você sabe que você não consegue, minha filha, né? Eu sei que isso não é muito do feitio das mulheres, mas o índice de mulheres no Brasil que assistem a pornografia é maior do que em todos os 196 países do mundo, né? Então, isso é assustador, de verdade, né? Mas é verdade. Quantas meninas que já chegaram para mim dizendo, Natan, eu sou viciado em masturbação, eu não sei como me ajudar, né? Você vê, aquele negócio entrou tanto no coração da menina que ela não tem nem vergonha de pedir ajuda para um homem. Não estou dizendo que tem que ter, tudo bem, mas vocês entenderam, né? A gravidade das coisas. Uma coisa que a mulher deveria, nossa, morrer de vergonha. Mas é uma realidade que assola muitas meninas, inclusive meninas dentro da própria igreja. Vou dar alguns conselhos práticos também para você que está aqui nessa live a viver a castidade, né? A poder lutar contra esse pecado. Olha, primeiro, né, a gente tem que falar algumas coisas aqui que eu acho importante. Aquilo que o irmão disse no início, eu achei muito,
especial, que ele falou assim, ó, de que as coisas não são da noite para o dia. Não adianta você querer parar um caminhão que desce sem freio, né, de uma ribanceira, só arrebentando com o freio de mão. Não dá, querido. Tem que parar no trotinho, na marcha. Porque você está muito tempo vivendo uma realidade e não vai ser da noite para o dia que você vencerá, ok? Então, assim, ó, primeira coisa, tenha paciência com você mesmo. Comece aos poucos, né? Eu estou lendo um escritor francês chamado Jules Payol, né? Que ele diz que é melhor pequenos esforços com continuidade do que grandes e muitas atividades que não servem de nada a longo prazo. É melhor você começar pequenininho agora, né, e alcançar a questão que você quer, que é essa virtude, do que você tentar, né, e não conseguir, né? Mas lembrando, é um mal que precisa ser cortado pela raiz. Vou dar alguns conselhos práticos que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque me ajudou. No site do Padre Paulo Ricardo, né, tem um curso chamado Como Viver, chamado O Mal da Pornografia e da Masturbação. Eu indico sempre esse curso para as pessoas fazerem lá no site do Padre Paulo. Aí você vai dizer, Natan, não tenho dinheiro. Calma, abençoado. O curso é gratuito, o acesso é livre. São só 4 aulas. Sem contar que tem algumas aulas ao vivo, que são gratuitas também, que falam sobre a questão da castidade. Assiste esses 4, já vai te ajudar muito a você entender que a pornografia, a masturbação estão ligadas, né, ao principal problema da castidade, e isso é uma nova droga, né? Então, é mais sério do que o próprio crack, maconha e companhia ilimitada. Então, é preciso estudar para entender o porquê disso tudo. Coisas que podem te ajudar também, indicação de leituras. Eu acho que assim, ó, sei que é um grupo de oração, a gente orou aqui também, mas acho que é importante, quando se trata de algumas virtudes específicas, dar o caminho para as pessoas, né? Então, eu já indiquei aqui, repito de novo, Tratado da Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. Tem um livro de um escritor inglês que se chama Como Viver a Castidade em um Mundo Super Pornográfico. É muito bom, né? Você pode também comprar o Itinerário da Castidade, que é um lançamento do Frei Gilson, né, dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, que você consegue comprar. Tem muitos livros assim que podem te ajudar, né? Tem um livro de celibato, né, que não é celibato bem resolvido, mas é a vida, como é que é? Ah, gente, eu esqueci o nome agora do livro. É um livro sobre o celibato. Ah, lembrei. A vida afetiva dos que não se casam, né? É muito bom para entender também, inclusive alguns contra-argumentos de Freud a respeito da castidade, né, do embotamento, que acho que é interessante também ficar aqui como indicação para a leitura. Não tem como, repito, falar dessas coisas sem dar caminhos. Eu acho muito importante, né? Se a gente não se empenhar, se a gente não lutar por uma causa, a gente nunca vai para frente. Então, meu irmão e minha irmã, que vai começar agora a caminhar rumo a um caminho de castidade e pureza, você pode me perguntar assim, Natan, é possível? Eu te respondo, sim, por experiência própria. Você só precisa confiar na misericórdia de Deus e entender que no percurso pode ser que você caia. Só que quando você cair, você precisa se levantar e continuar caminhando. Quero contar uma história de um santo, né, para vocês aqui. O Papa Bento não, né? O Frei Raniero Cantalamessa, numa pregação que ele fez no Vaticano, ele contou uma história de um monge que ele, dentro do convento, né, ele tinha muita dificuldade com a castidade. E ele sempre caía no pecado da masturbação, um pecado que a moral da igreja chama de pecado desonesto. Sempre caía nos pecados contra a castidade. Mas ele era um monge e muito confiante na misericórdia de Deus. Ele caía e confessava. Caía e confessava. E ele não se cansava.
todas as vezes que ele caía, como dizia o Dunga, né, na Canção Nova, de joelhos no confessionário para poder retornar. Um dia, o diabo apareceu para ele e disse para ele assim: você não tem vergonha, não? De toda vez cair no mesmo pecado e confessar? Não tem vergonha de todas as vezes cair na masturbação e ir diante do sacerdote? Você, um religioso, porque Satanás é assim, ele é acusador. É isso que ele faz com você quando você cai de novo. Ele quer te levar ao desespero, para que você duvide da misericórdia de Deus, para que você desista de confessar. Aí ele coloca, como diz São João Maria Vianney: nossa, você vai falar de novo para o padre o mesmo pecado? Que é o que o diabo faz, vai na porta da igreja para lembrar os pecados que você cometeu e devolver a vergonha que ele tirou de você na hora de cometer o pecado. Aí o diabo dizendo isso para o monge: você não tem vergonha não, seu safado, seu impuro, né? E o monge, olhando para o diabo, disse assim: eu nunca vou duvidar da minha confiança na misericórdia de Deus. Naquele momento, diz o Frei Raniero Cantalamessa, que o diabo explodiu, ele foi embora, sumiu, uma explosão, e ele nunca mais voltou para tentar aquele monge, e ele nunca mais caiu no pecado. Olha a resposta do monge para o diabo: eu nunca vou deixar de confiar, confiança, na misericórdia de Deus. Agora eu entendo. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. E ele ainda diz assim, Tiago 4, dizendo assim, ó: resisti ao diabo, porque ele, uma hora, fugirá para longe de vós. O monge resistiu até o final, confiou na misericórdia, e o diabo, vendo que ele não desistia, mesmo que caísse, continuou até o final, né? O diabo parou de tentar ele e ele conseguiu, né, ter a experiência de viver e alcançar essa castidade que é o sonho de todo mundo. Tá bem? Então, assim, ó, eu disse várias coisas aqui. Acho importante fazer uma peroração de tudo, um arremate, para que você não se perca. Primeira coisa que eu falei: precisa voltar para nós, né? O anseio do porquê que eu quero ser casto. Ou seja, por amor a Deus. Precisa voltar para nós o desejo da santidade. Segundo, falei sobre a castidade, o que ela é, o que ela causa em nós, para onde ela nos leva, que coroa que nós ganhamos com ela. Terceira coisa que eu falei foi, né, dando as formas para se vencer a castidade, que foi uma espiritual e as de ação. A espiritual foi a adoração. É preciso ser um adorador em espírito e em verdade, porque nessa hora o auxílio da graça vem sobre a gente para que a gente viva a castidade. A segunda coisa foi: fuja das ocasiões, faça o curso do Padre Paulo, leia coisas sobre o assunto, reze muito sobre esse aspecto para que você vença esse pecado. E por último, não podia deixar de dizer para você de que isso é um trabalho difícil, você pode cair no meio do percurso, mas que você precisa sempre confiar na misericórdia de Deus. Porque, como dizia o bem-aventurado José Alamano, quando nós damos um passo em direção a Deus, ele dá 8 passos em direção a você. Então, se você der um passo em direção a Deus para viver a castidade, tenha certeza que é muito mais interesse dele que você seja casto do que de você ser casto mesmo. Então, ele vai dar 8 passos em direção a você para que você consiga alcançar o mais rápido possível essa virtude. Lute quanto tempo for preciso. 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas não desista, porque resistir ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, irmão. Isso é interessante que você falou aí. A gente não pode dar causa ganha para o inimigo. Porque uma vez que eu falo assim, não, isso aí realmente eu não consigo, né? E quantos pecados que a gente vence, né? Tipo, né? Teve gente que se converteu, deixou o vício da bebida, que é um vício terrível, vício de cigarro, vício de droga. E até você fala, né, da questão da masturbação, né, que você citou, da pornografia.
é um vício terrível, né? E eles produzem efeito. Tem estudos que falam que a masturbação ela produz as mesmas até os mesmos Disfunções hormônios, né? As mesmas neurológicas que a droga. isso, que a cocaína, por exemplo, no caso. Uhum. E por que eu devo ser caso? Quando você falava de asa, me vinha uma passagem do livro de São José Maria Escrivá, O Caminho, 991, que fala o seguinte: não pode subir, não é mesmo? Não é de estranhar aquela queda. Perseverar e subirás. Recorda o que diz um autor espiritual: a tua pobre alma não passa, que ainda tem asa empastadas de barro. É preciso muito calor do céu e esforços pessoais, pequenos e constantes, para arrancar essas inclinações, essas imaginações, esse abatimento, esse barro pegajoso de tuas asas. E te verás livre. Se perseverar, subirás. É o que você falou, né? A gente precisa, né? E a castidade é tudo. É tudo, não é simplesmente, igual você falou, né? Quando a gente entra lá no banheiro, o banheiro é um ambiente, só para o pessoal entender, um ambiente você se sente livre. Uhum. Você chega ali, aquilo é liberdade, você tem o direito de chegar e trancar a porta do banheiro, o banheiro é seu. Você pode tomar banho, você pode fazer um monte de coisa ali. Mas não é o momento de você, igual você citou até a questão do seu amigo aí, né? Se ele acha, por exemplo, que tomar banho com a luz acesa pode vir a excitar, ele está tomando de luz apagada, foi a forma que ele encontrou, entendeu? Mas é favas contadas, você sabe, né? É igual a questão da bebida. Tá uma menina fazendo uma pergunta para você, depois você responde aí. Se você sabe, se você for e tal, quantas vezes, né? Eu, por exemplo, quando eu estava parando de beber, eu não passava nem perto de bar, porque se eu soubesse que se eu ia dar ruim se eu passasse ali, entendeu? E não é a luta. Pode ser que, mesmo você fazendo tantas as coisas assim, vai correr uma hora que vai acontecer de você cair, mas Deus vai conceder graças. Até essa questão de pedir como dom ainda não tinha me vindo, né? Isso é interessante. Mas Deus, por exemplo, se, né, porque o homem, por exemplo, o homem ele tem a necessidade de colocar para fora. A mulher já não tem, né? A mulher já não tem essa, não que a mulher se ela não possa se masturbar, na verdade ninguém pode se Na masturbar, né? verdade, Essa é o a homem ideia. também, desmistificar isso aqui, o homem também não tem essa necessidade. Isso é mito. Isso é uma mentira, gente. Dizer para vocês o seguinte, ó, o homem não precisa disso. O nosso corpo é perfeito, foi Deus que criou. O homem expulsa o que necessariamente precisa ser botado para fora na sua poluição noturna, né, junto com a urina. Então, não precisa, como dizem alguns, né, irmão, renovar o esperma dentro do saco. Gente, desculpa falar assim, né? O esperma dentro do saco escrotal, senão Isso. ali pode dar algum problema. Isso é a coisa mais mentirosa do mundo, entendeu? Então, ninguém tem essa necessidade. Isso, né, é que fica desmistificado aqui. O irmão usou como exemplo, claro, mas é que as pessoas têm que ter essa ciência de que o corpo é perfeito. Isso não é necessário, né? Inclusive, quero só fazer um parênteses aqui, já dou a palavra para o irmão, o seguinte, cuidado. Você acha que às vezes você é livre porque você tem a liberdade, né, de liberar algo que está dentro de você? Na verdade, você está escravo de uma vontade sua que você mesmo não consegue mais controlar. Sabe uma prova disso? Você já tentou parar e não conseguiu. Você já está escravo, irmão. Então, só queria dizer isso para as pessoas, né? O inimigo ele nos faz cativos justamente para aprender mesmo. É igual um traficante que primeira vez ele oferece, que, assim como a bebida, beber é bom, usar droga é bom, tudo isso é bom, né? Se masturbar é bom também, na hora que senão não tinha ninguém se masturbando. Mas assim, é algo vivenciado, é algo trabalhado, porque não é simplesmente você pegar, aí você vai navegando, navegando, cada vez você vai piorando a situação. Mas a castidade, ela tem que começar de você próprio. Ah, será que essa foto que eu estou postando aqui não vai, às vezes, instigar uma outra pessoa, sabe? Tipo assim, a posição que eu estou colocando aqui, entendeu? É um contexto geral, é trabalhar a sua vida, né? Gastar energia também. Por exemplo, o jovem tem, como você falou, a questão de expulsar, né? Tem disso também como se fosse para aliviar, né? Mas não existe, você pode aliviar essas energias de uma outra forma. Propriamente, você não precisa se masturbar, entendeu? E Exercício não só isso, físico. é trabalhar um contexto geral, a forma de falar.
Você ia falar? Pode falar. Não, muitas formas de você liberar essa energia dentro de você. Exercício físico, fazer algum tipo de esporte que você gosta. Eu, por exemplo, né, a gente não tem muito isso na comunidade, mas eu gosto de jogar bola, né? Embora eu sou gordinho, não jogo muito bem, mas eu gosto de brincar, sabe? E isso ajuda, né? Alguns gostam de correr, outros gostam, né, de ler um livro. Né? Eu também gosto bastante, inclusive tem uns livros aqui atrás. Esses não são meus, mas eu tenho bastante livro. Então, você pode liberar de várias formas essa energia dentro de você, inclusive preguiça, sedentarismo, uma má alimentação profunda são fatores que te influenciam a não estar vivendo bem aquilo que você deveria viver na castidade, porque essas coisas atrapalham. Eu não falei de várias coisas, né? Como, por exemplo, né, como dicas práticas também, o jejum, a mortificação, o que fazer na hora de um pensamento impuro. Tudo coisas que seriam concernentes e importantes para esse tema, mas que não dá para falar numa live de 1 hora, né? E assim, só para conscientizar, o pessoal mentalizar, essa é a maior estratégia do demônio, a maior, é a maior, Exatamente. não é nem a droga, não, a maior estratégia do demônio é fazer você impuro, porque ele sabe que uma vez que ele te faz você impuro, o caminho está andado para outras coisas, é o que a Bíblia fala, um abismo leva a outro abismo, uma vez que você fica sem vergonha, né, e uma vez que você não é casto, uma vez que você não é impuro, é aquela história lá que eu falei da maldade, né? Eu tenho que ser é o mito que cria quando a gente é adolescente, você tem que criar maldade, né? Mas até que ponto esse criar maldade? É eu ter experiência para saber o que é certo e errado, ou eu encarnar aquela própria maldade e começar a ser uma pessoa maldosa? E aí você vai perdendo a noção, porque um capetinho, eles são colega do outro, entendeu? Se você está na impureza, daqui a pouco você está em outras coisas, você vai se enveredando, quando você vê, você está até aqui, ó, na ponta do nariz, cheio de cocô. Né? E para sair de uma situação adversa, porque não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado. E você não viu nunca ninguém ficando mais forte pecando, porque você fala assim, a carne é fraca, né? Mas pecado não é vitamina. Você não vai ficar mais forte, você não consegue, você tem uma ilusão, porque o inimigo é aquele belo incentivador, né? Ele é aquele cara que te incentiva, não, vai lá, faz. Depois ele te acusa. Você tá vendo? Isso não é legal. Igual ele falou, do Frei Daniel Cantanilhense, né? O exemplo dele lá acusando, você está aí de novo e tal, porque ele motiva, mas depois ele tira o time dele de campo. Ele dá aquele empurrãozinho, ele não faz você cair. É bom ficar claro que a gente tem muita, principalmente quando a gente entra no início de caminhada, a gente tudo fala que é do demônio. O demônio ele incentiva, mas a decisão é sua, quem consente é É você. nosso. Você aperta o play. É nosso. Ó, eu quero dizer uma coisa, porque eu vou ter uma outra live agora, né? E já queria, de certa forma, até ir já me despedindo da galera. Eu gostei muito de estar aqui. Eu fiquei muito feliz, assim, ó. Eu tenho tido muito convite para live. Eu tô com muita dificuldade de aceitar os convites, né? Inclusive, se você está assistindo essa live e me mandou um convite e eu não vi, ou eu disse uma negativa para você, eu não tô tendo como, né? Eu tô na comunidade, tenho os trabalhos, a rotina aqui, então é muito difícil. Mas eu quero poder atender na medida do possível os irmãos que me pedirem. Gente, para terminar a minha participação, que eu preciso ir, que vai começar a minha outra live agora, quero dizer primeiro, muito obrigado, irmão, pela presença, de poder estar Amém. aqui. Foi uma alegria muito grande. Quem dera eu poder ficar aquelas 2 horas lá que você falou, mas eu não consigo de verdade. Já teve gente que ficou 3, o pessoal começa a empolgar, mas Meu Deus do vamos que céu. vamos. Mas assim, ó, quero dizer para vocês para ficar uma coisa no coração. Se eu posso indicar 2 coisas, né, sobre a questão da castidade para vocês não saírem daqui sem o norte, essas 2. Primeiro, sem a graça, sem entender que isso é um dom vindo de Deus, você nunca vai conseguir ser casto. E segundo, se esforce, morra, mata a sua carne, mas viva. Faça o que for preciso, porque eu tenho certeza que quando você viver de certa forma a castidade e estiver alcançando um elevado grau, um grau que seja mediano, você vai se sentir muito mais feliz, livre, porque como diz Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo
nos libertou. Você é livre, você não precisa ser escravo disso e Deus te abençoe. Se você chegou aqui na live agora, quando a live ficar salva, volta do início para você ver todo o conteúdo que a gente partilhou aqui, tá bom? Antônio, querido, Amém. muito obrigado. Queria agradecer, né, o convite, né? Realmente você está com uma demanda de live, mas eu fui paciente, depois eu propus uma outra data, você veio e falou. E só para finalizar, né, a sua participação, acho que é importante que você falou muito da misericórdia de Deus, e ontem tinha me vindo uma palavra, que ela foi confirmada dentro do que você falou. Está no livro da Gospel, né, que são aquelas mensagens do Mitchell, Eu tenho. que fala o seguinte, número 216. Queridos filhos, já disse a vocês que o escolhi de maneira especial, da forma como vocês são. Eu sou a mãe de vocês que muito os ama. Nos seus momentos difíceis, não tenha medo, porque eu amo vocês, mesmo quando estão longe de mim e do meu filho. Peço a vocês que não permitem que o meu coração chore lágrimas de sangue pelas almas que se perdem no pecado. Por esse motivo, queridos, rezem, rezem. Obrigado por terem respondido o meu chamado. Então, ou seja, a gente tem uma força que é também de Nossa Senhora, né? Ela que foi casta, né? Ela não foi desobediente. Então, ela também nos acompanha. Essa é a certeza. Amém, irmão? Amém. Gente, Deus Queria abençoe. rezar uma, Tamo junto. Viva a nossa queria rezar uma, posso rezar uma Ave Claro, Maria vamos rezar. para você, para sua comunidade, só para a gente terminar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de rogai Deus, por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora agora e na da hora morte. de nossa morte. Amém. Amém, irmão. Eu vou continuar aqui, que eu vou dar alguns avisos, né? Perfeito. Então, quem... Deus Amém? abençoe, Deus gente. abençoe. Manda um abraço. Você vai estar com o Yuri agora? Oi? Você vai estar com o Yuri, né? Vou. Você vai estar com o pessoal lá do Firmes da Rocha, né? O Yuri também teve com a gente. Exato. Ele é o irmão nosso. Falou, gente. Amém. Tamo junto. Salve, Maria. Então, pessoal, só para a gente finalizar esse momento, né? Só a questão da partilha. Então, Nossa Senhora, ela está nos auxiliando, né? Então, é uma estratégia, é o caminho mais rápido da gente também pedir, porque a gente está falando de uma guerra. É o principal pecado do demônio. Ele não tem muita criatividade, né? Uma característica do inimigo, ele não tem muita criatividade. Então, como o próprio Dunga diz, ele utiliza aquilo que ele tem, né? Se você dá essa brecha, ele vai focar, ele não vai focar, por exemplo, vamos supor uma virtude que você tem, você não consegue, você tem a fortaleza de não beber. Ele não vai te tentar nesse pecado, mas ele vai te tentar no da masturbação, no da pornografia, que ele já sabe que ali é sua fraqueza, ele vai focar ali, ele não vai focar no outro que você já superou. Pode ser que mais para frente ele venha te sugerir, ele vai te sugerir um monte de porcaria, mas ele vai focar nesse específico. Então a gente precisa de pedir essa fortaleza, né? Ainda no livro de São José Maria Escrivá, ele fala o seguinte: tende entrar e coloque a Santa Maria e confiar-lhe. Senhora, para viver o ideal que Deus meteu no meu coração. Preciso voar muito alto, muito alto. Não basta que te desprendas com a ajuda divina das coisas deste mundo, sabendo que são da terra, mas ainda, mesmo que coloques o universo inteiro no montão debaixo dos teus pés para estares mais perto do céu, isso não basta. Precisarás voar sem te apoiar em nada daqui de baixo, pendentes à voz e do sopro do Espírito. Mas aqui, diz-me, as minhas asas estão manchadas, barros de ano sujo e pegajoso. Insistir, recorrer à Virgem Maria. Senhora, repete-lhe, mal consigo levantar voo, a terra atrai-me como um imã. Senhora, tu podes fazer que a minha alma se lance um voo definitivo e glorioso, que tem seu termo no coração de Deus. Confie e ela te escuta. Então, é ela que vai fazer esse barro que impede eu voar, né, para bem longe, né, para o sol bater e ir embora, porque eu preciso voar, mas se eu estou na impureza, eu não vou conseguir voar. Às vezes a pessoa está vivendo um caminho perfeito, igual aquele jovem rico, mas ele não precisa pegar muito dinheiro. Às vezes você está vivendo um caminho show, né, mas o seu problema está aí, você não consegue se desprender. E é um pecado que eu também luto, né, eu não vou ser hipócrita. A gente prega aquilo que a gente vive, né, então também é uma dificuldade, né, de todos nós, mas podemos vencer pelo auxílio da Virgem Maria. Amém? Amanhã
a gente vai ter uma pregação com o Padre Gilson, né? Às 19 horas, um horário um pouco diferente. A partir de semana que vem, os horários da live vai mudar um pouco. Vai começar às 20h45, 20h40, 20h45. Eu vou ajustar isso ainda. Né? Então, semana que vem vai ser muito especial, que é a Semana de Nossa Senhora. Amém? Salve Maria!